Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Operação contra descontos ilegais no INSS. Polícia Federal cumpre mandados no Piauí. E Justiça de Pernambuco proíbe posto de combustíveis de exigir que frentistas trabalhem de cropped e de leg. E serial killer de Maceió volta ao banco dos réus nesta quinta-feira. Governo do RN retoma a licitação para a construção de hospital metropolitano. O Nordeste News começa agora. E durante a COP30 em Belém, no estado do Pará, os governadores do Consórcio Nordeste assinaram um memorando de entendimento com o Banco do Brasil e o Instituto Clima e Sociedade para incentivar a instalação de indústrias de baixo carbono na região. O acordo, que contou com a participação da governadora Fátima Bezerra, busca impulsionar o chamado Power Shoring, estratégia que utiliza a oferta de energia limpa para atrair empreendimentos sustentáveis. Pessoal, aqui na COP30 em Belém, acabo de assinar protocolo aqui junto à Caixa Econômica Federal para a implementação e instituição do nosso Fundo de Compensação Ambiental. Mais uma parceria com a Caixa Econômica Federal de Incidentes. Sem dúvida, eu deixo muito feliz no estado do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, a primeira a assinar um protocolo dessa magnitude. Nós administramos hoje de fundo que tem 2,7 bilhões de reais, e dessa forma nós estendemos esse fundo aqueles estados que estão dispostos a aderir a esse protocolo. E temos a satisfação do governador de ter o estado do Rio Grande do Norte, o primeiro estado da federação a assinar, inclusive nesse momento da COP30, que é o momento da discussão do escudo de recursos alternativos para a sustentabilidade do Brasil e também do Rio Grande do Norte. É isso. E a Justiça do Maranhão aceitou uma denúncia contra integrantes de uma organização que teria movimentado mais de R$1 bilhão com a venda ilegal de gado no Brasil. O grupo é acusado de falsificar documentos e até criar rebanhos fictícios. A Justiça do Maranhão recebeu uma denúncia do Ministério Público contra 5 pessoas suspeitas de integrar um esquema bilionário de sonegação fiscal e venda clandestina de gado em vários estados do país. De acordo com o Ministério Público, o grupo falsificava documentos como notas fiscais, guias de trânsito animal e declarações de rendimento para encobrir a origem ilegal dos rebanhos. O esquema movimentou cerca de 1,4 bilhão. Segundo as investigações, o gado de origem irregular era transportado para frigoríficos em São Paulo e outros estados. Ao todo, 44 pessoas foram denunciadas até agora e a Justiça determinou o bloqueio de 67 milhões em bens. A Justiça também prorrogou o afastamento de 6 servidores da AGED suspeitos de colaborar com o grupo. Um deles teria recebido mais de 300 mil em propina. O Ministério Público alerta que a fraude pode representar risco à saúde pública, já que o gado vendido sem controle sanitário pode comprometer a segurança alimentar dos consumidores. O esquema foi descoberto durante a Operação Rei do Gado, deflagrada em 2024 pelo GAECO em parceria com a Receita Federal e órgãos de fiscalização de 6 estados. Um homem é preso após usar identidade falsa para receber atendimento no hospital da Polícia Militar de Sergipe. Confira. Após utilizar uma identidade falsa para receber atendimento médico, um homem foi preso no hospital da Polícia Militar, localizado no bairro 18 do Forte, zona norte de Aracaju. O suspeito estava internado no HPM para realizar um procedimento cirúrgico na clavícula, utilizando um documento falso. Questionado pelos militares, o homem acabou confessando seu nome verdadeiro. Em seguida, foi verificado que ele é condenado por tráfico de drogas e havia um mandado de prisão contra ele.
E a Polícia Federal cumpre mandados no estado do Piauí nesta quinta-feira, durante a nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguro Social. A PF procura prender 10 pessoas no Distrito Federal e outros 13 estados. Um dos presos foi o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido do cargo em abril. Ele foi afastado da função quando o escândalo de fraudes ao órgão se tornou público. Com o apoio da Controladoria Geral da União, a APF também cumpre 63 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. Os alvos são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. O esquema consistia em retirar valores de beneficiários do INSS mensalmente, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando, na verdade, não haviam se associado nem autorizado os descontos. No próximo bloco, o vídeo mostra estrondo em fábrica clandestina de fogos no Ceará, que matou o vizinho com susto. É instantes, até já. Agenda Propaganda apresenta The Fever 60 anos. Sexta, 9 de janeiro, 21 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada em uhu.com ou na bilheteria. Voltamos com o Nordeste News. Encher o tanque do carro ficou um pouco mais leve para o bolso dos natalenses. Depois de meses de altas consecutivas, os preços dos combustíveis finalmente deram uma trégua na capital potiguar. Uma pesquisa do Procon Natal revelou uma redução de até 82 centavos no preço dos combustíveis na capital potiguar. O levantamento realizado em 87 postos mostrou que 82% deles diminuíram os valores em relação ao mês anterior. O etanol teve a maior queda, passando de R$ 5,48 para R$ 4,66 por litro. A gasolina comum e a aditivada também recuaram 43 centavos, enquanto o diesel caiu cerca de 30 centavos. As zonas oeste e leste registraram os menores preços médios. Segundo o Procon, a queda reflete o reajuste negativo da Petrobras e a baixa do barril de petróleo no mercado internacional. E agora a gente volta a falar de uma operação realizada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União, que foi deflagrada hoje, uma grande operação contra um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Um dos alvos é o deputado estadual maranhense Edson Araújo, do PSB. A operação, chamada Sem Descontos, cumpre mandados em vários estados e também no Maranhão. Confira. Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União está mirando um esquema milionário de descontos indevidos em benefícios do INSS. A operação Sem Descontos foi deflagrada nesta quinta-feira em 15 estados, incluindo o Maranhão e no Distrito Federal. Entre os alvos está o deputado estadual Edson Araújo, do PSB. Por enquanto, não há confirmação de prisão, mas agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar. De acordo com as investigações, o grupo criava falsos vínculos entre aposentados e associações inexistentes. Todos os meses, valores eram descontados dos benefícios, como se os segurados tivessem se tornado associados dessas entidades, o que nunca aconteceu. Nesta fase, a Polícia Federal cumpre 63 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. Até agora, 6 pessoas já foram presas.
Os crimes investigados incluem inserção de dados falsos em sistemas públicos, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de lavagem e ocultação de bens. Também foi preso o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que já havia sido exonerado do cargo em abril deste ano. Essa não é a primeira vez que a Polícia Federal atua contra fraudes no sistema previdenciário. Em julho, a Operação Transmissão Fraudulenta investigou contadores suspeitos de inserir vínculos de trabalho falsos para liberar aposentadorias e pensões de forma ilegal. As investigações continuam e a Polícia Federal reforça que as vítimas desses descontos indevidos devem procurar o INSS para registrar reclamação e evitar novos prejuízos. A Operação Sem Descontos busca agora identificar o destino do dinheiro desviado e todos os envolvidos no esquema, que pode ter afetado milhares de aposentados em todo o país. E agora a gente fala de uma operação conjunta das polícias civil e militar, que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira contra um grupo investigado por tráfico de drogas na comunidade do 11, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, a segunda fase da Operação Desmantelamento é resultado de uma investigação que durou cerca de 6 meses. Dos 6 mandados de busca, 5 foram cumpridos. Entre os investigados está uma mulher que seria responsável por administrar os recursos ilícitos. A Polícia Militar informou que alguns dos investigados já têm passagem pela polícia e fazem parte de uma facção. Além de tráfico de drogas, eles também devem responder por associação criminosa. E um vídeo mostra um estrondo em uma fábrica clandestina de fogos no Ceará, que matou o vizinho com susto. Confira os detalhes. Na madrugada desta quinta-feira, uma fábrica clandestina de fogos de artifício explodiu em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Logo após o estrondo, animais correm pela rua e o morador acorda assustado. Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, um homem identificado como Francisco José da Silva, que morava próximo à fábrica clandestina, passou mal e morreu no local. O caso aconteceu menos de 24 horas depois da primeira explosão ocorrida nesta quarta-feira em outra fábrica clandestina de fogos que fica no mesmo bairro. 3 pessoas ficaram feridas na primeira ocorrência. A seguir, serial killer de Maceió volta ao banco dos réus nesta quinta-feira. Não saia daí, o Nordeste News volta já. Claro apresenta Festival de Samba Ribeira Boêmia. Natal se transforma na capital do samba brasileiro. Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Thier. 4 gerações, uma só emoção. Mais de 10 horas de samba, cultura e experiência. Encontro marcado no gramado da Arena das Dunas, dia 15 de novembro. Festival de Samba Ribeira Boêmia. Realização RB Produções. Voltamos com o Nordeste News. 23 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados por uma operação em uma construção na praia de Atapuz, em Goiânia, no litoral norte de Pernambuco. De acordo com informações do Ministério Público do Trabalho, a fiscalização também flagrou alojamentos insalubres, irregularidades contratuais e grave violação de direitos. A ação foi realizada pelo MPT em conjunto com o Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública da União e Polícia Federal. A fiscalização foi realizada após uma denúncia contra a empresa Cassiano Fernandes de Lira Construtora Limitada, também conhecida como CLF Construtora e Empreendimentos. Conforme os relatos, os trabalhadores saíam de localidades distantes e eram aliciados com falsas promessas de emprego, sendo submetidos a condições indignas como dormir no chão, conviver com insetos e roedores, não possuir acesso à água potável, não possuir registro formal
e até fazer refeições no chão. Na empresa, a força-tarefa encontrou resistência para acessar algumas áreas do imóvel. Diversos cômodos estavam trancados e, segundo o MPT, a empresa também não liberou a entrada dos fiscais nesses espaços, nem colaborou com o fornecimento de informações acerca das obras. No dia 14 de outubro, a empresa passou por audiência que assinou um termo de ajustamento de conduta com o MPT. O acordo contempla ações para regularização contratual. Também deverá garantir condições adequadas de alojamento, incluindo acomodações dignas e arejadas, instalações sanitárias em condições de uso, fornecimento de água potável, exames médicos admissionais, EPIs e respeito aos limites legais de jornada e repouso. E a polícia do Maranhão deflagrou 2 operações em um mesmo dia contra o tráfico de drogas em Timon. 3 pessoas foram presas e entre os detidos está um casal que já havia sido preso pelo mesmo crime. Durante uma das ações, um drone da polícia flagrou um momento em que um dos suspeitos tentava se livrar de drogas e de uma arma de fogo. Confira. 2 operações em um mesmo dia. 3 pessoas presas. Armas, drogas e dinheiro apreendidos. A Polícia Civil do Maranhão apertou o cerco contra o tráfico de drogas em Timon. E o resultado foi mais um duro golpe nas organizações criminosas que atuam na cidade. A primeira ação aconteceu no bairro Mateuzinho. Policiais da 18ª Delegacia Regional cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência suspeita. No local, encontraram maconha, crack e cocaína já embaladas para venda, além de dinheiro e um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Durante a abordagem, um homem de 55 anos tentou se livrar da droga e da arma, jogando o material em um terreno vizinho. Mas o que ele não imaginava é que toda a ação estava sendo monitorada por um drone policial. As imagens flagraram o momento exato em que ele tenta se desfazer do material. O homem e uma mulher de 40 anos foram presos em flagrante e levados para a Central de Flagrantes de Timon. De acordo com a Polícia Civil, o casal já havia sido preso em 2021 pelo mesmo crime, reforçando a suspeita de reincidência no tráfico de drogas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, também agia. No bairro Centro Operário, os investigadores estouraram mais um ponto usado para o armazenamento e distribuição de entorpecentes. No imóvel, foram apreendidos grande quantidade de cocaína e skunk, uma versão mais potente da maconha, além de materiais para embalagem e uma balança de precisão. Um homem foi preso em flagrante. De acordo com a DENARC, o suspeito já havia sido preso no início deste ano, também por tráfico de drogas. A reincidência reforça o desafio das forças de segurança em combater a criminalidade que insiste em se reerguer. As 2 operações mostram o compromisso da Polícia Civil do Maranhão em enfraquecer o tráfico de drogas e garantir mais segurança para a população de Timon. Uma resposta rápida, coordenada e cada vez mais tecnológica contra o crime. E agora a gente volta a falar do serial killer de Maceió, que volta ao banco dos réus nesta quinta-feira. Confira. O assassino em série de Maceió, Albino dos Santos Lima, será julgado nesta quinta-feira pelo feminicídio de Beatriz Henrique da Silva e pelas lesões corporais causadas ao filho dela de 4 anos. O julgamento foi marcado para as 9 horas da manhã no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, no bairro Barro Duro, em Maceió. No último julgamento, ocorrido em 31 de outubro, Albino foi condenado a 27 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelo feminicídio de Tâmara Vanessa dos Santos, de 21 anos, e pelas tentativas de homicídio contra o esposo dela, José Gustavo Carvalho, e Leidiane Gomes de Freitas, mãe de santo do casal. Com essa condenação, o réu já acumula 140 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. No próximo bloco, a Polícia Federal cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa suspeita de movimentar mais de 20 milhões de reais. Em instantes, o Nordeste News volta já.
Jornalismo com independência e credibilidade. Jornal Metropolitano. O que acontece de mais importante no nosso estado, você acompanha aqui. Jornal Metropolitano. Respeito à informação. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, nas TVs Trampolim e Metropolitano. Estamos de volta com o Nordeste News. A Polícia Federal cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa suspeita de movimentar 20,9 milhões de reais. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 24 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão contra uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Salvador e Vitória da Conquista. Os investigados são suspeitos de furto e fraude contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações superiores a 6 milhões e 900 mil reais entre 2023 e 2024, com projeção de 20 milhões e 900 mil reais no período de 5 anos. E a Justiça do Trabalho determinou que um posto de combustíveis localizado no bairro Afogados, na zona oeste de Recife, pare imediatamente de exigir que as suas frentistas mulheres trabalhem usando calça e legging e camiseta cropped como uniforme. Confira as informações. A ação na Justiça foi proposta pelo Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis de Pernambuco. Segundo o advogado Sérgio da Silva Pessoa, uma funcionária procurou a entidade para denunciar que seu fundo de garantia do tempo de serviço não estava sendo recolhido. Durante a conversa, a mulher compartilhou que estava com sua saúde mental abalada por ser obrigada a trabalhar com roupas justas e inapropriadas. Na ação, o sindicato alegou que a prática descumpre a Convenção Coletiva de Trabalho, que garante o fornecimento gratuito de roupas adequadas à função e ao ambiente laboral. Com a decisão, a empresa FFP Comércio de Combustíveis Limitada foi obrigada a fornecer em até 5 dias novos uniformes, como calças de corte reto e camisas de comprimento padrão. Se descumprir a decisão, o posto terá que pagar multa diária de R$ 500 por funcionária, a partir da data da publicação. E o governo do Rio Grande do Norte decidiu retomar a licitação para a construção do Hospital Metropolitano em Parnamirim, após análises jurídicas concluírem que não há impedimento para seguir com o processo, mesmo com um recurso ainda pendente no TCU. A licitação, vencida em junho de 2025 por um consórcio liderado pela construtora Ramalho Moreira, com uma proposta de 200,7 milhões de reais, havia sido suspensa pelo TCU por suspeitas de irregularidades na fase de julgamento. Após meses de paralisação e risco de perda de recursos federais, a PGE e a CGE entenderam que o Estado pode dar continuidade ao processo, desde que siga as determinações anteriores do tribunal. Segundo o governo, a retomada é necessária para evitar prejuízos ao erário e garantir o início de uma obra considerada essencial para o sistema público de saúde do RN. E assim o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta neste mesmo horário, trazendo os principais destaques da região. Até lá!